Bem-vindos ao Mistérios da Meia-Noite. Eu já trouxe 7 relatos ocorridos em circos assombrados, 7 mistérios que ninguém dentro do circo entendeu nada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta de histórias paranormais, misteriosas, relatos reais de terror, que toda meia-noite tem vídeo aqui, tá bom? E às vezes ao meio-dia, quando dá tempo também, tá bom? Vamos ao primeiro relato, que é o acidente no circo Reichenbach Wallace. Não sei se é assim que falam. Tudo começou quando eu era mais jovem. Eu estava pesquisando sobre a história dos circos americanos e descobri algo que me deixou completamente fascinado, que é a história do circo Reichenbach Wallace. Esse é um circo lendário, era o segundo maior circo da América, mas em 1918 uma coisa terrível aconteceu nesse circo, né? Um trem carregando os artistas, animais, equipamentos do circo foi atingido por outro trem, e o impacto foi devastador, né? 86 pessoas morreram, 127 ficaram feridas e muitos corpos queimados. Mas o que realmente assusta foi o que eu descobri depois. Eu viajei para Indiana para investigar o local do acidente. Eu queria sentir a energia do lugar, queria entender o que tinha acontecido ali. E quando eu cheguei, eu senti uma presença, algo que eu não conseguia explicar. Eu ouvi vozes de pessoas gritando, gritos de animais assustados. As vozes pareciam vir de um lugar distante, mas ao mesmo tempo um lugar muito perto. E eu vi vultos, figuras que pareciam estar em pânico, correndo de um lado para o outro, figuras que desapareciam quando eu tentava me aproximar delas. E naquela noite eu nem consegui dormir. Eu ouvi aqueles gritos na minha mente, aquelas vozes que eu não conseguia silenciar. Os espíritos daqueles artistas, daqueles animais, ficaram presos naquele lugar. Eles continuam revivendo naquele momento lá terrível, né? Eu pude sentir eles, eu pude ouvi-los. E eu pude senti-los, eu pude ouvi-los. Mas a próxima história é a mais perturbadora, porque envolve um circo que queimou, matando centenas de pessoas. O segundo relato é o incêndio do circo Hartford. Eu estava visitando o Hartford, Connecticut, quando descobri sobre o incêndio do circo de 1944. O pior desastre da história do circo americano. 9.000 pessoas, a maioria criança, estavam assistindo ali uma apresentação. Era um dia quente, úmido, as crianças estavam felizes, os pais também. Mas então o fogo começou. Em apenas 10 minutos o fogo destruiu tudo. 168 pessoas morreram, mais de 400 pessoas ficaram feridas, 5 corpos nunca nem foram identificados. Metade das vítimas eram crianças. Eu fui no local onde o circo estava. Agora há um memorial lá, um memorial para as vítimas. Quando eu cheguei, eu senti uma tristeza profunda, uma tristeza que não conseguia explicar. Era como se o próprio ar estivesse chorando. Eu comecei a ouvir coisas, gritos de crianças, gritos de mulheres, sons de pânico, desespero. Eu ouvi aparições de crianças correndo de um lado para o outro, como se estivessem tentando escapar do fogo ainda. Mulheres com roupas em chamas, gritando por ajuda. Um homem me contou uma história. Ele disse que uma noite ele viu um menino pequeno passando por sua porta. O menino estava deixando um rastro de fumaça. As roupas do menino pareciam estar queimando. Aí o homem correu atrás do menino para poder ajudar, né? Mas quando ele virou a esquina, o menino tinha desaparecido. Não tinha ninguém lá. Esse menino é uma das vítimas do incêndio, né? Provavelmente. Um espírito que ficou preso ali naquele lugar, revivendo em ciclo, né? Aquele momento terrível para sempre. Os espíritos daquelas crianças, né? Daquelas mães, continuam assombrando ali no lugar, né? E eu pude sentir, eu pude ouvir, sabe? Eu pude perceber que eles choraram muito, que eles sofreram, obviamente, muito. E é isso, fim do relato, tristíssimo, principalmente quando falam que a maioria eram crianças, né? Parece que pesa mais, não sei. Terceiro relato é o Circo Circus em Las Vegas. Eu estava em Las Vegas visitando os cassinos famosos. Alguém me sugeriu que eu visitasse o Circo Circus, um lugar que combina um circo com um cassino. Mas quando eu cheguei lá, eu senti algo estranho, uma atmosfera pesada, uma sensação de alguma coisa não estava certa. Eu comecei a pesquisar então sobre o Circo Circus e eu descobri histórias perturbadoras, histórias de assassinato, histórias de suicídio, histórias de paranormal. Histórias mais famosas do que aconteceu foi na sala 123. Muitos anos atrás, uma mãe e um filho pequeno
foram encontrados lá desvividos naquela sala. A mãe desviveu o filho e depois se desviveu. E ninguém sabe por que ela fez isso, né? Mas o que é certo é que o trauma daquele evento permanece naquela sala lá até hoje. Eu pedi permissão para visitar a sala 123. Eu queria sentir a energia do lugar, queria entender o que aconteceu ali. E quando eu entrei na sala, eu senti frio. É um frio terrível que eu não consegui explicar. É como se alguém tivesse colocado uma mão gelada no meu ombro. E aí eu ouvi o choro de uma criança, o choro que vinha de lugar nenhum, assim, um choro que ecoava pelas paredes. Eu vi palavras aparecerem no espelho do banheiro, palavras como ajude-me. As palavras apareceram e desapareceram. No momento eu vi um menino pequeno chorando, né? Parecia pedir ajuda. E eu tentei me aproximar dele, mas ele desaparecia, simplesmente sumia. Naquela noite, eu nem consegui dormir, né? Eu ouvi aquele choro na minha cabeça, aquele pedido de ajuda, né? E os espíritos daquela mãe e daquele filho continuam ali presos naquela sala. Eles continuam revivendo, né, aquele momento e parece que eles estão precisando de ajuda, mas eu não sei como ajudar, não tive como ajudar. Fim do terceiro relato, agora vamos para um que é um relato de um circo assombrado abandonado. O quarto relato é o circo Gandini abandonado. Eu estava explorando as ruínas de um circo antigo em Edmond, em Oklahoma, o circo Gandini, um circo que foi abandonado há muitos anos. Quando eu cheguei lá, eu senti uma presença maligna. Uma presença que era diferente das outras que eu tinha sentido antes. Aquele lugar era escuro, mas era um escuro diferente, de uma forma que eu não conseguia explicar. E mesmo durante o dia, parecia ser noite. E eu comecei a explorar as ruínas, né? Encontrei umas coisas estranhas. Roupas de palhaço rasgadas, equipamentos de circo destruídos, coisas que pareciam abandonadas ali há muito tempo. Mas então eu senti alguma coisa me tocando. Algo que eu não conseguia ver, que eu não conseguia explicar também. E é claro que eu via sussurros, né? Pareciam que estavam me chamando, aqueles sussurros, era muito estranho. E eu vi sombras, eu vi vultos, as sombras que se moviam de forma não natural, sombras que pareciam estar atrás de mim. E eu tentei sair daquele lugar, mas era como se alguma coisa me prendesse lá, como se algo não quisesse que eu saísse. E finalmente, quando eu consegui sair, eu senti que alguma coisa tinha me seguido, né, tinha, sei lá, entrado em mim. Aí naquela noite eu tive pesadelos, né, muitos pesadelos ali com palhaço, com circo, pesadelos muito reais, horríveis. E eu nunca mais voltei àquele lugar, eu nunca vou voltar, porque agora eu sei que tem alguma coisa lá que não quer ser perturbado. Fim do relato 4, a história de agora é sobre um incêndio criminoso que aconteceu ali no Grand Circus norte-americano de Niterói. Eu estava pesquisando sobre circos brasileiros quando eu descobri sobre o Grand Circus norte-americano. Um circo chegou a Niterói em dezembro de 61. Era um circo grande, era um circo famoso, muitas famílias estavam animadas, que o circo pegou fogo, foi um incêndio criminoso, um dos maiores incêndios da história do Brasil. Muitas pessoas, né, não sobreviveram, mas ninguém sabe exatamente quantas. Ninguém sabe exatamente quem que atirou o fogo, ninguém sabe nem porquê também. E eu fui no local que o circo estava, e agora não tem nada, tá vazio, né, um vazio que parece esperando alguma coisa. E aí quando eu senti lá, eu senti uma tristeza profunda, uma angústia esquisita que eu não sabia explicar. E aí eu comecei a ouvir gritos, né, de pessoas pedindo socorro, pessoas em pânico, desespero. Eu vi aparições, né, de pessoas que pareciam correr em chamas, né, as pessoas estavam correndo em chamas e pedindo ajuda. Eu vi até uma mulher, e essa mulher estava completamente em chamas. Ela estava gritando, estava pedindo ajuda. E aí eu tentei me aproximar dela porque era muito real, sabe? Só que ela desapareceu, simplesmente sumiu. Parece que os espíritos daquelas pessoas que morreram naquele incêndio continuam presos naquele lugar. Elas continuam revivendo ali aqueles momentos de dor, de sofrimento, continuam ali pedindo ajuda, sabe? Fim de relato. Próxima história vive um circo que ainda existe, mas que tem muitos eventos paranormais. Parece que todo mundo sabe que ele é assombrado e ele tá lá ainda. Que é o circo Wondertório. Acho que é alguma coisa assim. Eu conheci um homem chamado Logan.
um contorcionista que trabalhou em vários circos ao longo da sua vida. Logan tinha histórias incríveis para contar, né? Histórias sobre o paranormal, histórias sobre fenômenos sobrenaturais que ele tinha presenciado pessoalmente. Logan me contou sobre circos antigos, né? Circos que foram assombrados por eventos paranormais, que tinham histórias ali bem sombrias. Ele me contou sobre alguns que foram construídos em terras malditas. E ele disse que existe uma conexão entre o circo e o paranormal, né? Uma conexão que ele não conseguia explicar plenamente, mas que ele sabia que existia essa conexão. E ele me disse que circos atraem entidades, né? E essas entidades são atraídas pela energia do lugar. Entidades são atraídas geralmente pelas emoções das pessoas. E aí ele me contou sobre uma lenda sobre um circo que tinha um portal interdimensional, um portal que permitia entidades paranormais entrassem aqui para o nosso mundo físico. E ele disse que havia investigadores paranormais que tinham visitado os circos e encontrado evidências paranormais externas. Eu acreditei em Logan. Eu também acredito no Logan, porque eu tinha vivenciado essas coisas pessoalmente também. Eu tinha visto essas entidades, eu tinha sentido essas energias. Logan me ensinou que circos não são apenas lugares de diversão. E os circos são lugares onde o sobrenatural é real. Fim do 6º relato. Eu nunca fui muito adepta a circos depois desse. 7º relato, o encontro final com o paranormal. E o 7º relato, da mesma pessoa que contou ali o 6º relato. Então ele diz: depois de todas essas experiências, eu decidi fazer uma última investigação, uma última tentativa de entender o que estava acontecendo. Eu voltei a um circo que eu tinha visitado anos atrás, um circo que ainda está em operação. Ele tinha muitas histórias sombrias. Quando eu cheguei lá, eu senti a mesma presença, a mesma energia, de alguma coisa que estava errado, e dessa vez eu estava preparado, né? Eu queria confrontar esse paranormal, eu queria entender o que estava acontecendo. Então o que eu fiz? Caminhei ali pelos corredores do circo, visitei bastidores, eu explorei cada canto do lugar. Então eu senti alguma coisa, era algo diferente, era algo mais forte, né? Então eu vi uma figura, assim, muito clara, uma figura que não era como as outras que eu tinha visto antes. Ela era diferente, né? Ela era um palhaço e ele tinha um sorriso assustador. Tinha os olhos parecendo que olhavam direto para minha alma. E o palhaço começou a se aproximar de mim lentamente, deliberadamente. Eu tentei correr, mas era como se meu corpo não respondesse, como se ele estivesse paralisado. E aí o palhaço chegou perto de mim, muito perto. Então ele sussurrou no meu ouvido uma coisa que mudou minha vida, assim, para sempre. Bem-vindo ao circo. Você nunca mais sairá daqui. Aquele momento eu entendi que o circo não é só um lugar ali. O circo é uma entidade que se alimenta de emoções, né? Que se prende às almas das pessoas. E desde aquele dia eu sou parte do circo, eu sou parte dessa entidade. E eu nunca mais consegui sair. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Como eu disse, eu nunca fui muito fã, agora muito menos, tá bom? Se você quer enviar seu relato, tá aqui embaixo na descrição o e-mail para você enviar, tá bom? E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, até a próxima.